Momento do discipulado. O Salomão tinha ideia da necessidade de continuidade no discipulado. O primeiro discipulado foi estabelecido por Deus na criação. Deus determinou que homem e mulher criassem seus filhos, transmitindo a eles os ensinamentos necessários. O ser humano foi criado de forma diferente dos animais. Esses dias eu vi lá no sítio nascerem patinhos. Os patinhos já saem do ovo muito espertinhos, entendendo o que eles precisam comer, tendo ideia de como separar o que é alimento. Eles já saem do ovo prontos para comer. E se não houver qualquer adversidade ou predador, eles nem precisam da mãe, eles continuam. É claro que a mãe agasalha, dá calor durante a noite no frio, protege de certos predadores e uma série de coisas que a mãe faz, e o patinho até gosta e aprende. Mas se não houver mãe, ele continua. Muita gente vai lá na loja e compra pintinhos ou patinhos recém-nascidos, e eles não precisam da mãe, eles procriam, eles crescem, e, enfim, eles assumem a sua vida pelo instinto. O ser humano não. Se um bebê não tiver mãe, ele morre logo. Ele precisa ser cuidado. No caso de a mãe morrer, existem procedimentos médicos cuidadosos para tentar substituir a mãe. No fim, não vão conseguir totalmente, mas podem conseguir fazer a criança sobreviver. Mas Deus criou o ser humano assim, nascendo carente de tudo. E para que os pais dediquem tempo aos filhos para discipular os filhos. Esse mesmo padrão permeia toda a Bíblia e constitui a ordem primeira e maior da vida cristã, que a maioria dos crentes não obedece. É por isso que eu não creio na salvação da maioria dos crentes. Eu não creio que a maioria dos crentes vá ser salva. Todos eles acham que vão, porque estão indo à igreja, sentem uma certa segurança. Eu acho que a maioria não vai ser, porque eles não estão cumprindo a ordem. Eles precisam ir pregar o evangelho com prioridade para todo lado, ao mundo todo, e fazer discípulos. A maioria não faz discípulos, mesmo também não foram discipulados, e vão levando a vida assim, achando que vão ser salvos. Eu acho que não vão. A maioria não vai ser salva. Mas isso é uma opinião minha. Quem decide isto é o Senhor, e Ele é justo para decidir isto. Mas essa ordem permeia o cristianismo todo. Uma vida que não influencia outras, não abençoa outras, não ama, não cuida de outras, é uma vida inútil. Está passando pela vida em brancas nuvens. Deus quer que o ser humano se relacione com outros, assumindo compromissos de alianças, de amizade, de responsabilidade por alguém. O ser humano egoísta, que só cuida dele, não assume responsabilidade por ninguém, é uma pessoa inútil, ainda que se diga crente. Porque se ele for crente, vai ser crente por interesse próprio. Raça de víboras, é crente só para fugir da ira vindoura.
da condenação do inferno. Mas ele não quer agradar a Deus, ele não tem prazer em Deus. Crente egoísta. O mundo é assim também. Deus criou o ser humano para cuidar de filhos, ir transmitindo a outros aquilo que recebeu. E a vida cristã é baseada no discipulado. Cristãos que não transmitem a outros um padrão e não cuidam com amor, não assumem compromisso por outros, são pessoas iguais às do mundo. A Bíblia tem muitas maneiras de dizer isso. Uma delas é amar. Ordem maior que Jesus deixou é amai-vos uns aos outros. Alguém que não cuida de outros, não tem responsabilidade por ninguém, não discipula ninguém, pode dizer que ama? É evidente que não. Amai-vos uns aos outros. Quem não ama pode ser salvo? Claro que não. É a ordem máxima que Jesus deixou. Se você não se interessa em fazer discípulos, em evangelizar outros, cuidar de outros, ajudar a fortalecer a vida de outros, você não está amando, não está obedecendo e não vai ter salvação. Mas o alerta é para ser dado aqui, segundo Hebreus 10, 25, tanto mais quanto vemos que se aproxima o dia da volta de Jesus. Bem, Salomão tinha noção disto. Ele recebeu o pouco de discipulado que Davi dedicou aos filhos. Aos outros, praticamente nada. E depois de passar por muita dificuldade, vergonha, Davi resolveu assumir um pouquinho responsabilidade pelo filho Salomão, e mesmo sentindo a culpa na consciência pelo que ele tinha feito com a mãe de Salomão, a Batseba, mas mesmo assim, reconhecendo a necessidade de discipulado, não foi Davi que discipulou Salomão, foi o profeta Natã. Excelente coisa, muito melhor do que nada, mas o melhor é que o pai discipule o filho. Então, o Senhor quer que a gente entenda isto, e o Senhor, que é um Deus maravilhoso, nos determinou que todo cristão faça isto. O cristão tem de Deus a responsabilidade de cuidar de outros, transmitir o padrão de Deus para outros, transmitir o amor de Deus a outros e transmitir o amor a Deus para os outros também. Exemplo e palavras. Não só exemplo. Muita gente pensa, não, eu não falo, mas eu dou exemplo. Péssimo exemplo, a rigor. Tem que dar exemplo e falar. A transmissão do discipulado inclui palavras. Jesus é o modelo. Nós devemos fazer como ele transmitiu, pelo exemplo e por palavras. Nós temos que aprender com ele a fazer discípulos. Eu quero ler o que Salomão escreveu aqui quando inaugurou o templo, em 1 Reis, no capítulo 8. Ele disse: Senhor, o Senhor é Deus fiel, no versículo 23, não há ninguém nada semelhante a ti, que guarda a aliança e a misericórdia aos seus servos que de todo o coração andam na sua presença. O Senhor cumpriu para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe havia prometido. Pessoalmente o Senhor falou com ele e pelo seu poder o cumpriu, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, faça a teu servo Davi, meu pai, o que o Senhor declarou a ele, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Essa era a condição. Davi, a sua descendência vai ser toda abençoada, desde que
pratiquem o discipulado, ensinem cada a outra geração a andar na minha presença. É assim que Deus estabeleceu a aliança com Davi, condicional. Existem algumas promessas que Deus fez a Davi que são incondicionais. São válidas, haja o que houver. As fiéis promessas que Deus fez a Davi. Mas há promessas que também são fiéis, porém são condicionais. Essa é uma delas. A sucessão foi interrompida. A descendência de Davi, em algum momento, foi uma vergonha. Os bisnetos dos bisnetos dos bisnetos, enfim, em alguma geração posterior, eles já estavam totalmente longe do Senhor. Mas o Salomão sabia, a bênção de Deus, essa promessa seria condicionada, dependente de um discipulado, de continuidade. Isso também vale para nós hoje. A promessa de Deus para a igreja, que é a noiva, a menina dos olhos, de proteção, de alegria, de bênçãos, transbordando no Espírito, isso depende do discipulado. Se os cristãos não ensinam os novos a andar no caminho de Deus, acabou tudo. O evangelho morre na terceira geração. E é mais ou menos o que tem acontecido. O evangelho está morrendo gradativamente a cada geração que passa, porque cada geração que vem é pior do que a anterior. As gerações de cristãos não estão ensinando as novas gerações a andar na presença do Senhor. A maior parte dos cristãos só sabe fazer ajuntamento de igreja para assistir reunião de igreja. Eles fazem religião. Não tem mais nenhuma noção do que é evangelizar, discipular, ter vida pessoal com Deus, comunhão, intimidade com Deus. Os crentes não sabem mais o que é isso. Isso não é assunto ensinado nas igrejas. Quando muito pregado de en passant, ou seja, de raspão. Isso não é pregado claramente, mesmo porque não é passível de ser exigido. Nas igrejas massificadas, nem se fala. Quando muito um ator lá na frente pregando representa, chora, emociona, grita, fala com veemência, é um ator fazendo teatro lá na frente da igreja. Ele não tem vida e não tem a mínima condição de cobrar alguma coisa, de ensinar os crentes. Ele nem sabe quem são os crentes que estão ali. É um monte de religiosos ajuntados. Eles não são igreja. Eles não têm compromisso de obedecer. Quando muito, o pastor, o pregador lá na frente prega. Se é o caso de ele pregar a verdade, porque como não dá ibope, ele prega o que o povo quer ouvir. Bênçãos, prosperidade, maravilhas, é isso que eles estão pregando, porque é o que o povo quer ouvir. Não estão pregando a verdade, muito menos ensinando a verdade, porque para ensinar não basta pregar, tem que acompanhar e verificar se a pessoa está obedecendo. Então, o que agrada a Deus é aquele que ouve a palavra e obedece. Mas tem que ter alguém para verificar se ele está obedecendo. Então, isso é o discipulador que vai fazer. Cada cristão deve ter um discipulador na igreja. Não adianta somente assistir reunião de igreja. Ninguém cresce espiritualmente só ouvindo pregação, só assistindo reunião de igreja. Tem que praticar. E tem que haver um acompanhamento para saber se você está praticando direitinho. Numa escola, o professor não só prega lá da frente da sala de aula, ou seja, ele não apenas dá a aula, ele tem que acompanhar o aluno, verificar o aprendizado, saber qual aluno está tendo mais dificuldade, e o professor consciente vai dar algum trato especial a algum aluno que está tendo dificuldade. Isso é um professor consciente, não são todos, não. Mas a verdade é que o professor tem uma responsabilidade de acompanhar o aluno e fazer uma avaliação dele, inclusive para os pais, quando o aluno é pequeno ou é de menor.
é necessário acompanhar. Na igreja, pastor é aquele que pastoreia. Pastorear não é pregar, não é só pregar lá da frente. Tem que acompanhar cada ovelha e saber como ela está indo, como está a saúde de cada ovelha. Cada cristão tem que fazer isso com alguém. Você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira. Você está fazendo isso com alguém, acompanhando alguém, transmitindo o padrão de Deus. Você está ajudando essa pessoa, conferindo se essa pessoa está indo bem. Isso é obrigação de todo cristão, porque é ordem que Jesus deu e a gente deve cumprir. Procure fazer isso, transmitir do que você recebeu. Mas como o que você recebeu ainda é limitado, procure se ligar ao seu líder, à sua líder, para continuar recebendo mais e você entendendo melhor para poder transmitir melhor também. Salomão tinha clara noção disto, pena que ele não praticou. Por algum tempo ele ainda ficou tímido quando era jovem. Salomão começou a reinar com cerca de 16 anos. Os primeiros 20 anos do governo dele, quando ele fez tudo que devia fazer, ele tinha aproximadamente 36 anos de idade, então ele era relativamente novo, bem jovem. Daí por diante só fez bobagem e se desencaminhou completamente, mas não sem Deus alertá-lo. Salomão sabia. Cada cristão precisa saber, ninguém anda sozinho na vida espiritual. Você precisa continuar a ajudar, acompanhar, apoiar e amar cada pessoa que Deus colocou no seu caminho. Procure entender isso. Você vai dar contas a Deus, Ele vai pedir contas, não só do que você fez egoístamente, só você, mas o que você fez para com o seu irmão, para com a sua irmã, que Deus colocou no seu caminho, de um jeito ou de outro. Deus coloca pessoas no nosso caminho, então Deus vai cobrar isso. Entenda, ninguém consegue andar sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho espiritualmente. Precisamos continuar crescendo e precisamos ajudar outros a crescerem também.